Alegria em meio às dificuldades. A Bíblia nos diz que nós devemos considerar motivo de alegria se nós estamos passando por dificuldades. Mas como? Como que num momento de tempestade, num momento de dificuldade, nós vamos nos alegrar? Mas é isso que o texto nos diz. Vamos tentar entender isso melhor. Está lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2. Ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha isso, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Então, ele fala, se vocês estão passando por dificuldades, considerem motivo de alegria. Como que a gente pode, estar num momento difícil, numa tempestade, e ao mesmo tempo estar se alegrando? E aqui eu separei 3 motivos por que acontece, Primeiro, por que a gente passa por provações? Por que as provações acontecem na nossa vida? E o primeiro motivo é a nossa humanidade caída é o primeiro motivo. Nós temos que entender que nós somos seres humanos caídos, Então hoje nós sofremos as consequências do pecado. Então nós morremos, nós sofremos acidentes, nós adoecemos. Isso faz parte dessa natureza. Então esse é o primeiro motivo que acontecem as dificuldades na nossa vida, as provações. O segundo motivo que eu anotei aqui, que é porque nós somos cristãos. Se você é cristão, Satanás vai agir contra você. Se você está no mundo, se você tá perdido aí, se você não é um cristão de verdade, Satanás não está preocupado em tirar você do caminho certo. Você já está no caminho errado. Agora, a partir do momento quando você se converte, a Bíblia nos diz que nós temos um inimigo. E o tempo inteiro ele está lançando dardos, ele está tentando nos desviar, ele está tentando nos levar a desviar do caminho correto. Então, muitas provações acontecem na nossa vida por conta disso também. E o terceiro motivo são as provações que acontecem para a glória de Deus. Deus nos conduz e nos permite passarmos por tribulações para que de alguma forma isso sirva para a glória dele. Como, por exemplo, o exemplo de Jó, que passou por tantas lutas e era uma provação ali para a glória de Deus. Ou, por exemplo, o exemplo lá que Jesus cita em João no capítulo 9, que tinha um cego ali, que ele tinha nascido, que era um cego de nascença e que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Então, algumas situações que você passa, algumas dificuldades, é Deus agindo na sua vida ou permitindo para que de alguma forma a glória dele, o nome dele seja glorificado através disso. Afinal, as dificuldades que você passa, as situações que você passa, é também uma forma que você aprende e também Deus vai usar depois, pode usar depois da sua vida para auxiliar e orientar outras pessoas sobre isso. Então, se você às vezes passa por uma dificuldade muito grande no seu casamento e você consegue superar essa dificuldade, você se torna uma pessoa que tem uma sabedoria ali maior, digamos assim, porque você vai aprendendo com Deus ao longo dessas dificuldades para auxiliar e ajudar outras pessoas. Então, essas dificuldades, essas provações, elas vêm também para nos ensinar. E eu notei aqui, por que essas provações elas servem, Quais são o objetivo dessas provações na nossa vida? E a gente vê na Bíblia alguns motivos, como por exemplo, que Deus nos prova, como por exemplo o caso de Abraão, quando Deus pede ele para sacrificar o próprio filho. Nós sabemos, que Deus não deixou, mas Deus viu que Abraão tinha um coração pronto para obedecer. Então as provações que Deus permite na nossa vida é para testar o nosso coração. Seu coração está nele, seu coração... Porque às vezes você é aquela pessoa que se tudo vai bem, você está bem, mas quando as circunstâncias pioram, ou seja, você só permanece em Deus quando as coisas vão bem, ou vice-versa. Conheço muitas pessoas também que só buscam a Deus quando as coisas estão muito ruins. Quando as coisas melhoram, elas deixam de buscar a Deus, mas quando a coisa fica complicada, aí busca a Deus.
Então essas provações, essas situações acontecem também de uma forma de Deus nos provar. Outro motivo também que isso acontece, a gente vê lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a gente tem que olhar para todas as circunstâncias e entender que Deus está no controle de todas as coisas e que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que confiar que por mais que nós estejamos no meio de uma tempestade, no meio de uma situação difícil, Deus nos diz que aquilo está de alguma forma cooperando para o nosso bem, mesmo que nós não estejamos conseguindo entender, né? Que a gente esteja ali no meio da... E quando a gente está no meio da tempestade, é assim, às vezes a gente não consegue entender mesmo o que está acontecendo, a gente... Nossa, parece que as coisas não têm um fim, não tem uma... Enfim, não vai acabar. Mas a gente precisa aprender a confiar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Outra coisa que a gente vê também, o motivo das provações na nossa vida, é como, por exemplo, está lá em Romanos, no capítulo 5, dos versos 3 a 5, que as provações, elas nos levam à maturidade. Se você não passa por muitas provações, se você tem, às vezes, uma vida muito tranquila, quando vem alguma provação, vem alguma dificuldade, você acaba sendo uma pessoa muito impaciente. Então, aquela pessoa que passa por muitas provações, que vai passando, que vai se desenvolvendo, isso faz com que ela se torne uma pessoa cada vez mais paciente, cada vez mais madura. E esse também é um objetivo. Naquele texto que a gente leu, que eu estava lendo aqui no início, em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz assim, para a gente considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações, e ele diz assim, assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, isso produz perseverança em nós. E aí ele diz, e no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Então, se nós recebermos essas provações, buscarmos com alegria, lutarmos ali contra a nossa natureza que vai estar triste mesmo, deprimida, mas a gente lutar contra isso, isso vai produzir em nós perseverança, vai produzir em nós maturidade, vai produzir em nós paciência. E a Bíblia nos diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que um pai, que Deus nos disciplina porque um pai que ama, disciplina o seu filho. Então, todas essas coisas, nós temos que aprender a olhar para elas a partir de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou seja, por mais que as coisas estejam difíceis, a palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o nosso bem. Então, nós não estamos entendendo nada, mas tudo coopera para o nosso bem. E Tiago traz isso, né? Que a gente deve considerar motivo de grande alegria. Eu sei que não é fácil, muitas vezes eu mesmo me pego em situações difíceis e eu fico, às vezes, desesperado. Isso faz parte da nossa natureza, mas nós devemos olhar para esse versículo, olhar para esses versículos que eu citei aqui com esperança, e entendendo que Deus nos ama e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que tem um propósito nisso tudo, que Deus está trabalhando, que Deus está cuidando, e por mais que às vezes o silêncio, né, o silêncio de Deus, as circunstâncias parece que não mudam, é tão difícil às vezes, quando as coisas estão, você está vendo Deus agir, Deus falar, as coisas dando certo ou errado, às vezes é mais fácil do que quanto aquele silêncio, né? A circunstância está difícil e Deus está em silêncio e as coisas parecem não mudar, mas mesmo assim, apesar de tudo, a palavra de Deus nos diz que Deus nos ama, que tudo coopera para o nosso bem e que Ele está agindo nisso. Então não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus mesmo, mas ao mesmo tempo confie que Ele está agindo e que Ele sabe, no meio disso tudo, que tudo isso está cooperando para o seu bem. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Compartilhe com uma pessoa que às vezes está passando por um momento de dificuldade e que Deus te abençoe.